Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho é o Evangelho da luta. Sim, ele inicia falando da paz, é claro. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Essa frase que nós estamos acostumados a ouvir em todas as missas. Mas ele não dá a paz como o mundo. Nosso adversário, o diabo, o inimigo, está ao redor. Qual é a diferença entre a paz de Jesus e a paz do mundo? Vamos explicar. Veja só, em você tem duas memórias, não uma, você tem duas memórias. Uma é a sua memória carnal, a sua memória cerebral, a memória que os animais têm. E você tem uma outra memória também, a memória espiritual, a memória da alma. São duas coisas bem diferentes. A memória carnal, ela se lembra de sensações, ela se lembra de acontecimentos, ela se lembra daquilo que os animais são capazes de se lembrar. Já a memória espiritual, ela se lembra de verdades, porque os animais não têm acesso a verdades. Por exemplo, se você quiser dar uma benzetacil no seu cachorro, ele vai sempre enxergar aquilo como um mal. Por quê? Porque para ele uma coisa que dói é sempre ruim. Pronto, e acabou. Porque ele não enxerga a verdade. Ou seja, ele não enxerga que aquela injeção pode lhe fazer um bem, uma verdade que não combina com a sensação. Pois bem, esses dois tipos de conhecimento, o conhecimento da verdade e o conhecimento das sensações, ficam guardados na nossa memória. Qual o problema das pessoas? O problema das pessoas é que a memória espiritual fica desativada. A gente se esquece das verdades de Deus, das verdades da fé. A gente se esquece que Jesus nos ama, que nós fomos amados infinitamente pela cruz de Cristo e temos sempre ativada a nossa memória carnal. E nós estamos sempre recordando e lembrando o quê? A nossa cruz. Olha que coisa incrível! Nós nos esquecemos da cruz gloriosa de Cristo, que é uma verdade espiritual, que fomos amados infinitamente, mas nos recordamos constantemente de nossa cruz. Por quê? Porque recordar da minha cruz é recordar uma sensação, dói na minha carne. É o cérebro que recorda isso. Eu me recordo da vítima que eu sou, eu me recordo do peso, eu me recordo da angústia, da dor. Está doendo e eu me lembro disso. Já a memória espiritual não é uma sensação. Você se recordar que o Cristo amou você na cruz não é uma sensação, não é uma coisa que você sente, é uma coisa que você sabe. Então, para que você tenha a paz de Cristo, você precisa ativar a memória dessa verdade. Veja a frase de Jesus que nós repetimos, né, na missa. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não vou-la dou como o mundo a dá. O que é a paz do mundo? A paz do mundo é a paz do analgésico, é a paz do não sentir dor nenhuma. A paz de Cristo não é assim. Nós temos cruzes nessa vida, tereis tribulações nesta vida, tereis lutas, angústias. Sim, é o evangelho da luta. Mas enquanto nós carregamos a cruz e sofremos, e enquanto a nossa memória carnal diz, você está sofrendo, você é vítima, você é injustiçado, nós temos que acessar uma outra verdade que nós já vimos e conhecemos na nossa vida de oração, que nós já ouvimos tantas pregações, já meditamos tantas vezes, mas que ficamos esquecidos o tempo todo. É a verdade de que fomos amados com amor infinito. Precisamos nos recordar da verdade de Cristo. Se nós tivermos diante de nós essa verdade constantemente, se nós pedirmos a Ele a graça de que Ele não nos deixe cair no esquecimento, esta verdade, não deixemos cair no esquecimento essa verdade, nós teremos a paz no coração, porque teremos a certeza de que, apesar das tribulações no mundo, somos amados por um amor infinito. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.